o grande exercício é você encontrar propósito. Porque durante, eu acho que muito tempo também, quando eu comecei, eu não tinha um propósito tão definido quanto eu tenho agora. E eu acho que daqui a 10 anos eu terei outros propósitos também. Eu acho que tem a ver com perder o medo, obviamente, assim, mas é muito mais o medo de errar, o medo de ser incompreendido. É uma questão muito mais psicológica, assim, da gente entender que não vai agradar a todos. Flintcast, o ponto de encontro da Creator Economy. Em parceria com o LinkedIn, entrevista Caio Braz, jornalista, apresentador e criador de conteúdo. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Flintcast dessa semana. A gente tá com o meu parceiro aqui, LG, nessa collab entre a Flint e o LinkedIn para trazer esse Flintcast pra galera. E temos um convidado incrível hoje também, né, LG? Eu tô muito animado porque acompanho esse convidado há muito tempo. Por uma década teve um programa na GNT que eu sempre tentava assistir todos os episódios e vai ser um prazer dividir a mesa aqui com alguém tão potente, né, Crocas? É isso aí. Eu acho ele mais ou menos, viu? Na verdade. Brincadeira, Caio, meu amado. Eu posso já Ele já assinou o termo, aqui. então tem que participar. Não, eu quando estava preparando como ia apresentar o Caio, eu fiquei com muita dificuldade, porque é um cara que faz muita coisa, né? Ele tá ali o tempo inteiro quieto, quando ele tá calmo, ele tá inventando alguma coisa nova. Então eu vou ler para vocês, para você conhecer um pouco mais, caso você não conheça o nosso convidado de hoje. Caio Braz é um criador de conteúdo, apresentador e jornalista com mais de 15 anos de experiência em projetos digitais e audiovisuais, que conectam marcas e pessoas por meio de narrativas criativas e muito autênticas. Reconhecido como um dos pioneiros da internet brasileira, lembro do maiô da sunga, a gente vai falar da sunga aqui, que a gente não pode deixar de falar disso. Caio trabalhou com marcas globais como Nike, Coca-Cola, Uber, enfim, Nubank, Havaianas, um monte de marca super legal. Desenvolvendo webséries e estratégias para plataformas como Instagram, YouTube, TikTok e em breve LinkedIn também. Você pode olhar por aí que já começou a se enveredar por esse lugar. Na televisão, ele se destacou como apresentador do programa Bora Pernambucar, exibido pela Globo Nordeste, além de uma década como anfitrião no canal GNT, liderando transmissões ao vivo, coberturas de moda, lifestyle, mais de 300 entrevistas exclusivas em eventos globais. Como jornalista, contribuiu para a Vogue Brasil, participou de cobertura de Olimpíadas, não só a de agora de Paris, mas a de Tóquio você fez também, né, Caio? Também participou. Ele, além disso tudo, ele é fluente em inglês, espanhol, francês, italiano e português. Gente, fala sério, né? Caio é um comunicador versátil e uma presença constante em eventos internacionais, incluindo as semanas de moda. Ele foi reconhecido pelo Ministério do Turismo pernambucano como o prêmio Pessoa Amiga do Turismo em 2021 pelas suas contribuições ao desenvolvimento do turismo no estado. Então, é só esse o convidado que nós temos hoje aqui conosco. O Caio é um cara super interessante, provocador e que hoje eu quero saber como você vai. Como tá, amigo? Tá tudo bem? Depois dessa singela apresentação. Meu Deus do céu, passou um filme da minha vida. Obrigado pela apresentação tão generosa. Fonte ChatGPT. Olha só, vai ali tudo trabalho. Foi uma certa mistura de pegar o que você escreve sobre você, o que falam sobre você. É engraçado ver coisa. isso, É interessante, assim. né? Tá certinho? Eu acho que tá, sim, tá super certo. Você sentiu falta de alguma coisa? Não, imagina, achei que tinha até coisa demais. Eu não achei, não. Eu fiquei bem na dúvida eu tava esquecendo mesmo. Eu sou relativamente modesto, assim, mas enfim, estou muito lisonjeado, feliz de estar aqui também na presença de vocês. Eu acho que bom, eu estou bem, respondendo a sua primeira pergunta, e eu acho que é muito legal esse espaço aqui para a gente pensar a Creator Economy, né? Eu acho que é sempre muito nessa... Como a gente está numa indústria que parece ser nova, mas que não é tão nova assim, né? Eu sou da primeira geração dessa indústria, eu acho, que começou a fazer isso não profissionalmente e também profissionalmente. Os meus primeiros sites, de fato, eu criei no final dos anos 90. Quando eu tinha 10, 11 anos, onde você tinha que ainda aprender a programar, onde você tinha que aprender a
de fato, manusear, fazer design com software, né? Hoje em dia, a gente tem tudo de uma maneira muito mais fácil, com aplicativos e presets e coisas que facilitam a vida da gente. Mas eu sou realmente uma pessoa jurássica da Tinha internet. HTML, né, Caio? Sim, HTML, Dreamweaver, fazer tudo aquilo acontecer. Era muito... Para uma criança curiosa como eu fui, acho que a criança curiosa que eu fui me mantém como adulto curioso também. Ver a internet se desenvolver e evoluir, e hoje tem um mercado tão potente como no Brasil, vocês sabem melhor do que eu, é o segundo maior mercado do mundo. Eu acho que a gente só não é maior do que os Estados Unidos por uma questão de grana mesmo, porque eles têm 100 milhões de pessoas a mais do que a gente, e porque eles têm mais gente com poder aquisitivo melhor do que o nosso. Mas, assim... Por enquanto. Bom, estou ansioso para a gente virar essa batalha. Mas, que legal que a gente tá aqui junto para pensar essas questões, assim, me motiva muito. Sim, antes da gente começar esse round de perguntas, a gente tem feito para todos os convidados dessa temporada do Flintcast em parceria com o LinkedIn, imaginando que se você fosse o presidente ou o rei da Creator Economy, né? Você pode colocar ou sua coroa ou passar a faixa. Se você pudesse criar uma lei para que todos os criadores e marcas pudessem seguir para que o mercado fosse transformado de uma maneira positiva. Você não precisa responder para a gente agora, você vai ter todo o tempo aí da nossa conversa para pensar e depois dividir aqui na câmera 1 o seu decreto para que, de alguma forma, o mercado possa ser impactado positivamente. E aguarda aí que daqui a pouco o Caio responde. E aí, vai pensando aí, Caio. Tá bom, vamos pensar. É só um, né? Tá bom. É só um, né? É só um. Ó, já vira ditadura. Exatamente, várias queixas, né? Vamos lá. Amigo, eu acompanho você desde sempre, né? E vejo que em alguns momentos, quando te incomoda algum tema, quando te incomoda alguma situação, você mete a boca num trombone, né? Você chega e fala, você tenta mudar as coisas, não é um comportamento, uma personalidade de me acomodei aqui, é desse jeito e tal. O que hoje em dia mais te incomoda dentro do nosso mercado da Creator Economy e o que hoje em dia mais você percebe que melhorou dentro da Creator Economy desde o momento que você resolveu ali se identificar como um produtor de conteúdo, que é o que você, né, vem fazendo de contar história e tudo mais, às vezes nos seus veículos próprios, às vezes no veículo de terceiros, mas sempre produzindo conteúdo de alguma forma. O que chega, cansei dessa bagaça e o que tá muito legal? Vamos lá. Eu acho que a gente tem um problema no Brasil, assim, a grande celeuma, que não é só da Creator Economy, mas a gente consegue ver isso espelhado na Creator Economy muito, porque as redes sociais são esse ambiente de expressão, né? Mas eu tenho hoje uma dificuldade muito grande, e eu fico fazendo uma piada assim entre os meus amigos. Essa história é muito boa. Eu tava no Rock the Mountain, e aí eu tenho um amigo, muito gente boa, ele ao mesmo tempo que ele parece, assim, o filho mais velho do Evandro Mesquita, da Blitz, que ele é aquele cara, assim, muito carioca, sabe? Porra, boa praça, colé, maneiro. E ele é um pianista lindo, de uma banda maravilhosa. E a gente estava conversando, ele gosta dos conteúdos que eu faço, assim, ele realmente se entusiasma. E aí, com esse amigo, eu estava conversando e ele me falou assim, Caiozinho, vou falar uma parada pra tu, meu irmão. Século XXI me amarro não, me amarro século XX. Aí eu fiquei com isso na cabeça. Falei assim, por que ele não gosta do século XXI? O que ele quer dizer com isso no século XX? Século XXI eu não gosto, não. Eu gosto do XX. Eu gosto do século XX. Com todos os Quantos problemas... anos ele tem? 30 e poucos. Tá bom. O que ele quer dizer com isso? A gente estava falando sobre o nível de ostentação e de futilidade que a gente vê no mundo mesmo hoje como uma coisa absolutamente normalizada. E que parecia que... Hoje, eu acho que a internet ela é tão democrática ao ponto da gente ter pessoas que são muito irresponsáveis com essa plataforma, vendendo sonhos inatingíveis para as pessoas, vendendo, de fato, produtos que são criminosos e que tiram dinheiro das pessoas ou que levam essas pessoas à ruína, que, às vezes, estabelecem parâmetros inimagináveis e vão criando uma cultura de ostentação, assim, que parece que a única coisa que importa é você ser rico. É o único valor que vale a pena, pelo qual vale a pena lutar na vida. Então, quando a gente vê essas casas dessas pessoas, assim, que tem 8 metros de pé direito e uma árvore de Natal de 40 metros no quintal e cai neve artificial e vai criando, assim, um celeuma que eu acho que as pessoas, que parece que vale a pena
fazer tudo para que isso seja a boa vida. E quando esse meu amigo fala que quando ele fala que o século XX era legal, é porque parece que a gente tinha uma certeza que para você ser alguém na vida você tinha que estudar, você tinha que batalhar, você tinha que esperar o tempo das coisas, que as coisas não aconteciam da noite para o dia. Eu tenho carregado essa sensação dentro de mim, que não é uma coisa nostálgica, não é sobre ficar olhando para o passado e ficar achando que as coisas eram melhores antes, mas é interpretar os problemas do presente, e eu acho que isso, de fato, é muito problemático, que a internet e as redes sociais potencializam muito esse comportamento que vai levando essa cultura não só da ostentação, mas também do coach, da fórmula fácil para resolver um problema, que a 2 toques de um algoritmo você vai revolucionar a sua vida. As coisas não são assim. Que tudo é muito fácil, você que não fez porque você é um preguiçoso. Aham. Sabe? Eu acho isso muito doido. Então, eu me identifico muito também com uma postura um pouco mais pedagógica, didática, um pouco mais lenta. Eu acho que isso se reflete também na maneira como eu me comunico hoje em dia. Eu não estou todo dia falando sobre as coisas que eu acho. Às vezes eu não estou achando nada, às vezes eu preciso de um certo tempo para achar. Não é porque eu assisti a série do Senna ontem que eu já estou com a minha opinião formada. Às vezes eu preciso de mais alguns dias para eu acessar aquela memória de onde é que eu estava no 1º de maio de 1994, na casa daquele meu melhor amigo que morava na rua de trás, e o pai dele fumava cachimbo, ele adorava Ayrton Senna, e a minha tia Rita era louca por Ayrton. Essas coisas demoram para fazer bons conteúdos, para contar boas histórias. A gente precisa de tempo, então essa aceleração toda é algo que assim, mexe muito comigo. Então, nós estamos aí. Muito bom, muito bom. Isso é uma coisa que você aprendeu e trouxe. O que teve de bom que aconteceu que você falou, caramba, isso melhorou desde que eu comecei? Eu acho que a parte... Cara, a parte técnica está muito melhor, está muito fácil, sabe? Como eu sou da primeira geração, a gente tinha que realmente virar uma noite. Eu virei muita noite editando vídeo. Eu aprendi a mexer em muito software, Final Cut, tudo isso, assim, os equipamentos eram mais difíceis. A partir do momento em que o celular filmou com qualidade, eu acho que a gente teve esse verdadeiro crescimento mesmo. Assim, é um marco histórico. Porque o celular começa a filmar bem em 2012, assim, isso tem quantos anos, gente? 12, 13 anos, né? É muito recente. Você tinha que ter câmeras mesmo, e lentes, e tudo isso tinha um marcador muito social mesmo, em quem podia filmar. E, inclusive, eu acho que isso cai para vários recortes também, um recorte racial, né? Como esses equipamentos excluíam também pessoas da periferia, pessoas pretas, que não tinham 20 mil reais para dar numa câmera, que era esse o valor que custava naquela época. Hoje em dia, cara, qualquer celular você faz um super vídeo. Então, eu acho que é muito mais democrático isso. Então, eu vejo como, de fato, a tecnologia assim, a serviço do homem nesse sentido. E até nesse lugar você falando que quando você começou os blogs lá atrás... E até essa parte de editar os vídeos com diversos softwares, acho que tem muito de que a Creator Economy hoje exige que os profissionais também sejam multitarefas, né? Então, lá atrás você escrevia, você editava, você publicava, você fazia o trabalho completo. Então, como que você identifica essa questão desse profissional multitarefa para conseguir entregar principalmente para diferentes redes sociais, né? Uhum. É interessante isso, porque eu acho que ao mesmo tempo que está tudo na mão, né? Hoje em dia, assim, com o celular você consegue contar uma grande história. Eu acho que também tem uma coisa assim, a minha profissão é ser creator. Ponto final. Eu sou um creator tipo de cabeça mesmo, assim, eu não sou um corretor de imóveis que virou creator ou um cozinheiro que virou creator, sabe? Mas eu acho incrível também que a gente tenha todas essas pessoas, incrível de verdade, porque parece que a barreira do preconceito foi rompida, de fato, que as pessoas antigamente falavam assim, nossa, eu não quero fazer blogueiragem, eu não quero ter que me vender. Eu acho que isso criou muitos dilemas, ainda existe esse dilema, né, em muitas pessoas, de tipo, eu não me sinto à vontade para fazer esse tipo de marketing, não me sinto à vontade nas câmeras, mas eu acho que isso se transformou, de fato, numa habilidade que todas as pessoas, que está sendo desenvolvida nas crianças já. Para o bem ou para o mal também. Mas eu acho que tem uma coisa muito interessante desse novo modelo, assim, que para além da habilidade de fato tecnológica, de você saber editar, de você saber escrever um roteiro,
é uma habilidade de se colocar no mundo perante as outras pessoas e de falar, de se expressar, de saber ouvir críticas, administrar uma comunidade de pessoas, lidar com fãs, lidar com ódio. Isso é uma coisa, assim, que na minha opinião é super contemporânea. É uma coisa, é quase como se fosse uma extensão da nossa personalidade, né? É um recurso a mais que a gente tem, assim, na vida. É o antigo Second Life mesmo, assim. Isso, de fato, existe, assim. Eu acho que essa é a verdadeira multitarefa, assim. E quem se aprofunda nisso consegue administrar essa linguagem, ao mesmo tempo respeitando o seu espaço privado. Eu tenho muitos espaços privados que são absolutamente íntimos. Eu falo muito pouco da minha vida pessoal mesmo, assim, na internet, dos meus relacionamentos, da minha relação com a minha família. Tudo isso eu tento preservar de fato e deixo mais o campo do trabalho. Eu acho que são escolhas. Tem gente que consegue lidar muito bem com o lado pessoal na internet, assim, se vulnerabilizar, contar histórias que podem inspirar outras pessoas. Isso é muito bonito também. Eu já não sou esse cara, assim, eu sou um cara que prefiro falar as coisas que tem mais a ver com o ambiente profissional, que tem a ver com ideias perante o mundo, assim, não perante a minha personalidade. Assim, acho que são escolhas que cada um faz. Sim. Não, e você, eu tô gostando de ver a sua fala porque vejo que você amadureceu muito, né, amigo? É muito legal isso, assim. Não, super de bacana, legal mesmo, porque existe um lugar seu que é de carisma. Você tem muito carisma, você sabe que você tem carisma. Então você sabe utilizar o seu carisma da melhor maneira possível. E você falou agora na sua última resposta sobre habilidades e maneiras como a gente precisa perceber que não é só a questão técnica de se comunicar. Tem como é que a pessoa me recebe, o jeito que eu falo, a entonação que eu tenho. Às vezes eu tô mais triste, às vezes eu tô mais feliz, às vezes eu tenho uma opinião, às vezes eu não tenho uma opinião ainda para dar sobre aquilo, eu nunca vou ter, porque eu não quero dar minha opinião sobre aquilo. Às vezes eu posso mudar de opinião. Existem habilidades a serem construídas nesse novo universo da comunicação. Que habilidades você percebe que você precisou desenvolver mais e que outras você acha que quem está começando ou quem está ali travado, às vezes alguém está assistindo a gente está se sentindo um pouco travado e não, sei lá, está com vergonha da câmera, não sabe escrever. Não... Qual você nota, quais são as habilidades mais emocionais que você acha que você desenvolveu melhor e que as pessoas poderiam desenvolver? Interessante. Eu acho que, assim, essa pergunta ela tem dois caminhos, assim, porque eu acho que a primeira, para quem está travado ainda, né, e tem muita gente que está travada, inclusive a maioria, né, parece que tem muita gente fazendo conteúdo, já parece que tem até um meme que eu amo assim, gente, vamos parar de construir conteúdo, vamos destruir. Desconstruir os conteúdos, né? Não, desconstruir não, você precisa destruir conteúdo, porque para você desconstruir significa que algo está construído e que você precisa refazer alguma coisa, né? Depois acabar, chega dele, ninguém aguenta mais, a palavra do ano. Tudo muito igual, né? Tudo muito igual, a palavra do ano é brain rot, assim, né? E eu amo essas palavras, eu amo esse momento do ano em que saem as palavras do ano, porque, enfim, eu gosto de idiomas, de língua, essas coisas, e eu acho que a linguagem, ela é muito importante, assim, pra gente definir o tempo, né? E palavras como selfie, por exemplo, quando a gente olhar numa perspectiva histórica, uau, faz todo sentido, onde o mundo foi regido por isso. A palavra pós-verdade também no ambiente político, ou mesmo no ambiente digital. Repita uma mentira milhões de vezes, ela se tornará uma verdade. Mas aí, voltando à sua pergunta, acho que a gente tem essa coisa de destravar mesmo, que eu acho que tem a ver com perder o medo, obviamente, assim, mas é muito mais o medo de errar, o medo de ser incompreendido, é uma questão muito mais psicológica, assim, da gente entender que não vai agradar a todos. Isso demora muito. Medo de não ser amado. Medo de não ser amado, porque no final das contas, a Anitta que fala isso, né? Por que as pessoas cantam? Por que as pessoas estão em cima de um palco? Porque elas querem ser amadas, no final das contas. E eu acho que quem se expressa na internet também está ali em busca de algo até maior que só o acolhimento, assim, mas de uma validação, né? Tipo, você existe, você é importante, a sua voz importa. Não tem como a gente falar sobre isso e fingir que essas coisas não significam nada pra gente. Não é só um job. A gente tá ali, quem faz isso direto,
profissionalmente está em busca desse tipo de retorno, sabe? Então, eu acho que tem isso para as pessoas mais iniciantes, assim, tipo, abraçar de fato essa vontade que você pode ter, que você está sabotando, de lidar com essa possibilidade de ser amado pelas outras pessoas. No final, acho que é um pouco por aí. E para quem já é mais experiente, é entender que a palavra também é flecha, que essa palavra pode cortar as outras pessoas, que muitas vezes a maneira como você se expressa, ela não pode ferir as outras pessoas, ela não pode ferir comunidades, ela não pode... ela pode ir muito além do que você imagina. Eu acho que esse tipo de responsabilidade também é algo muito necessário para a gente conviver em algum tipo de harmonia na internet, porque senão... Porque a gente parece, assim, que é um ambiente ainda muito desregulado. Por mais que se você falar uma besteira, você possa responder judicialmente por isso, a coisa, a fagulha é muito grande, assim, o dano é muito grande, é muito rápido, é tudo muito instantâneo. Então, acho que você pode mitigar. Às vezes o silêncio é mais importante do que a palavra também. Acho que tem essa tecnologia que a minha experiência me trouxe um Legal, pouco muito disso. bom. E aí é muito massa você falar sobre essa sua experiência, que no seu repertório você passa por diferentes cenários, né? Desde a sua paixão por arte, por viagens. Eu sei que você também é um super apaixonado por Paris, principalmente, né? Eu lembro que tempos atrás, um colega meu, Charles Peru, que é um francês que trabalha com esse mercado, você estava falando um pouco sobre a sua relação com a cidade. E eu queria saber como que é esse repertório que você tem de toda essa troca com a cultura inspira você a sempre transitar entre esses segmentos e principalmente na sua produção de conteúdo diária. Então, foi para uma viagem com uma cobertura de Tóquio, como que isso reflete hoje em dia no que você está querendo passar para sua audiência, a sua cobertura de Paris? Então, entender um pouco sobre como esse repertório que você adquiriu influencia diretamente o conteúdo que você cria. Interessante. Boa pergunta. Eu acho que eu sempre sonhei, assim, para mim as pessoas que sempre foram referências para mim foram essas pessoas que tinham esses programas de viagem pelo mundo, assim. Então, desde o Anthony Bourdain, que é aquele chefe incrível, até a Regina Casé, o Zeca Camargo, Glória Maria, sempre, né, a grande maioria repórteres, apresentadores, essas pessoas que pareciam que a vida delas era uma coisa incrível, assim, elas estavam pelo mundo contando histórias para as pessoas, sobre aquelas pessoas e se jogando naquelas situações. Então, eu tentei, a partir do momento em que eu tive um pouco mais de autonomia na minha vida, criar essa profissão para mim, porque essa profissão também ela nunca me foi dada, porque também hoje em dia ninguém mais dá nada para ninguém, não é mais tipo assim, você foi escolhido. Acho que a grande... eu tenho um amigo que sofre muito com isso, assim, eu tenho muita pena. É um grande amigo meu, assim, da minha vida, que ele tá sempre falando que porra, essa pessoa não merece essa oportunidade. Eu sou melhor do que essa pessoa. E eu falo assim, meu irmão, enquanto você tá aí reclamando porque tal pessoa tá em tal Fashion Week, em tal torneio esportivo, então, você tá aí reclamando e essa pessoa tá lá fazendo dela e eu tô aqui, e eu tô que nem ela, assim, tipo assim, se eu não fui convidado, eu vou atrás do convite, eu vou criar essa oportunidade. E eu sempre fui um cara que realmente empreendi as oportunidades na minha vida. Tem histórias que são muito engraçadas. Por exemplo, para algumas pessoas o rolê do esporte parecia que era uma coisa aleatória, né? Primeiro porque eu acho que tem até uma coisa meio homofóbica, tipo assim, ué, essa bicha não é da moda? O que é que essa bicha tá fazendo ali agora na Olimpíada? O que é que ela foi se escalar? Quem chamou? Quem foi que mandou a passagem dela, né? É sempre uma coisa assim, existe um tom de desmerecimento, e acho que com as pessoas LGBTs até um pouco mais. Mas pouquíssimas pessoas sabem que o meu segundo site, não foi nem o primeiro, eu tinha 15 anos, eu era atleta de tênis, assim, eu joguei tênis na onda Guga Kitten dos 13 aos 16. E eu criei, na minha cidade, em Recife, um site que era tipo Tênis PE. Era o site que cobria os torneios dos juvenis. Eu levava uma maquinazinha digital, tirava foto da galera, publicava os resultados, escrevia mesmo, esportivo. E aí eu fui convidado por um portal do Brasil, convidado nada, eu cheguei pro cara e falei assim, ó, faço isso, eu queria ter uma coluna no seu site. Eu tinha 15 anos. E eu queria escrever sobre tênis feminino, porque eu achava muito mais interessante, e tinha várias outras camadas que
Eu acho, inclusive, pelo fato de eu ser LGBT, isso me atraía mais. E aí eu ganhei uma coluna nesse site e fui cobrir um torneio de tênis com 15 anos. Quando eu cheguei lá, eu era muito, muito criança, assim, gente, eu não tinha cabelo no sovaco. Eu fui aquela criança que demorou muito pra crescer. Aí eu chego, assim, bem criancinha, o mundo não tinha celular, o mundo não tinha Wi-Fi, o mundo não tinha nada dessas coisas. Você precisava, de fato, de um computador. Aí eu cheguei no torneio, no Brasil Open, na Costa Sauípe. Eu tinha uma tia que morava em Salvador, eu ia todo dia de ônibus pra Costa Sauípe, voltava. Falei, olá, tudo bem? Esse é meu RG, meu nome é Caio Braz. Eu vim cobrir o torneio pro supertênis.net. Aí a mulher me olhou assim. Ela falou assim, aqui não pode trabalho infantil. E me mandou embora. Isso. E aí eu fico pensando assim, como, na verdade... Primeiro que hoje em dia isso jamais aconteceria. Primeiro que você, poderia... Hoje você pode cobrir de qualquer jeito, em qualquer lugar. Mas principalmente, como esse não que gravou na minha mente, ao ponto de eu estar contando essa história para vocês até hoje, te marcou. me deu uma sensação de que, eu de fato preciso empreender o espaço da minha carreira. Desde pequeno eu tenho recebido esse não. Então, quando eu vou cobrir a Olimpíada depois em Tóquio ou em Paris, isso me leva a fazer as coisas com um grau de dedicação tão grande, é também para honrar esse Caio que, com 15 anos, levou esse não e que ficou super triste, que não Embora pôde estivesse trabalhar. empreendendo ali, né? Você estava empreendendo naquilo. Totalmente, Você era um empreendedor, cara. né? Totalmente, assim, era já uma vontade, acho que, de se comunicar. Então, acho que esse repertório cultural, assim, eu acho que essa coisa vem muito também de uma vontade que eu acho que eu acho que a gente vai criando um chip assim na mente da gente, principalmente quem viaja ou quem cobre grandes eventos, por exemplo, que para mim é uma pauta assim prioritária na minha agenda. No meu planejamento anual, tô até um pouco ansioso, porque, ano que vem eu não sei quais são os grandes eventos. Sei, tem a Copa em Belém, ano que vem, né? Que é um evento super importante para a questão do clima. Mas assim, é o evento do ano, realmente. é o evento do ano, a Copa é em novembro, mas esse ano a gente teve muitas coisas. E eu vou guiando o meu planejamento, assim, um pouco em torno disso. Só que é tudo uma preparação. Então, esse ano eu fui para Belém 5, 6 vezes. Mais do que para o Rio de Janeiro. Eu morei 10 anos no Rio. Não tenho nada contra o Rio. Adoro a cidade. Só que a minha pesquisa vai me levando para Belém. Porque eu preciso conhecer melhor não só o cheiro, ou a rua, ou a música, mas as pessoas. Eu acho que ter relações com as pessoas do lugar faz com que a gente consiga, de fato, contar histórias melhores. Porque você está ali bebendo, comendo, beijando, convivendo, o que seja. Então, é isso que, de fato, traz o enriquecimento assim, cultural. Então, para cobrir a Olimpíada de Paris, por exemplo, eu morei durante 2 anos, por 6 meses na França, que eu queria dominar a língua, eu queria entender os costumes, eu queria entender a política. Para quando começasse a Olimpíada, e eu fiz um vídeo por dia, foram 40 vídeos, alguns com milhões de views, assim, muitos furaram a bolha ao ponto, assim, da Globo me ligar para fazer uma entrada no jornal, porque um vídeo determinado que eu fiz tinha furado todas as bolhas, e eu não podia, porque eu estava, sei lá, na Champs-Élysées com Sabrina Sato dentro do evento. Então ainda teve isso, assim. Mas uma coisa é muito preparo mesmo, assim, muita dedicação a levar o rolê muito a sério e a pesquisa muito a sério. Porque eu acho que é isso que... Pra mim é um tesão, assim, não é tipo uma coisa maçante, ai, meu Deus, eu vou pesquisar. Não, é a parte boa. Claro, eu gosto da pesquisa também. É, a parte boa, é tipo assim, pô, sobre Você o que eu vou aprende sobre falar? aquilo, né? Se todo mundo... Se eu tenho grandes players nesse mercado, né? Pô, o Cazé tá lá, a Globo tá lá. Eu tô aqui, eu sou só um cara, assim, que eu tenho condição de viralizar pelo alcance que eu tenho, pela reputação que eu tenho, mas eu preciso falar coisas relevantes, assim. Eu não fui lá pra fazer review de mercado, pra comparar quais são os 3 melhores croissants, assim. Eu acho que quem quer fazer isso tá tudo bem, mas eu queria fazer uma entrega mais construtiva, assim, pra minha audiência. Então, dedicação, cara, é convivência, essas coisas. Eu achei tava com uma curiosidade para te perguntar, e você usou a palavra ainda agora, que é reputação, né? Eu vejo muito nesse processo da Flint, né, de muita gente falando, conversando e perguntando e tentando entender qual é o projeto, o que a gente vem fazer, e etc e tal, e começam a surgir perguntas sobre palavras específicas. Autenticidade, muita gente fala
nas entrevistas, você tem que ser autêntico, tem que ser autêntico. O que é autêntico? Então, aqui uma dúvida que eu quero te perguntar. E eu vou jogar mais uma palavra. Reputação e relevância, que são palavras que estão sempre juntas, elas são sempre conectadas de algum jeito, virou quase uma palavra única na minha percepção, que é, quanto mais reputação eu tenho, mais a minha relevância. Quanto mais relevância, mais cuidado com a minha reputação. Como você lida com isso? Porque para alguns amigos meus, inclusive amigos em comum que temos, isso passa em algum momento a ser um peso no ombro, né? Passa a ser um problema de saúde mental, THC e tudo mais. Você que está bem dentro desse universo do creator raiz, né? Que é diferente dos outros creators, mas do creator raiz, como você está notando a cena atual, Caio? Uau, essa é uma excelente pergunta. Excelente pergunta. Eu acho que é muito... Você realmente tem que estar muito confortável na sua pele, assim, e para você ter esse nível de exposição, né? Eu acho que tem uma... O Bruno Torturra, essa teoria não é minha, mas o Bruno, uma vez eu fiz uma aula com ele, ele falou uma coisa que eu achei que foi muito interessante, assim, como existe uma noção na comunicação de que você é um emissor, né? Você está ali se comunicando, e aí existem vocês dois que são, por exemplo, as pessoas que estão aqui diretamente me ouvindo. E aí existe uma terceira noção de um terceiro grupo que ele chama de comentariado, que é essa massa amorfa que vai se moldando muito a partir dos estímulos que você dá. Então você tem que mais ou menos conhecer de que maneira essa galera se comporta a partir da maneira que você se comunica, para que você consiga ter um nível de tranquilidade, assim. E eu acho que essa consciência de quem é a sua comunidade, assim, é algo muito, muito importante para que você consiga, de fato, assim, equilibrar a sua saúde mental, porque muitas vezes, se você também... As pessoas, às vezes, têm a impressão de que você precisa estar sempre furando as bolhas. Só que existem determinados cuidados que são muito benéficos para você continuar se comunicando com a sua comunidade. Por exemplo, quando a gente vai falar às vezes, sobre um assunto que toca na política. Hoje em dia, a minha experiência diz que eu não devo necessariamente citar nomes dos políticos. Porque quando você cita o nome de uma pessoa que é uma personalidade que é carregada de muitos sentidos, aquilo ali pode viralizar por caminhos que você não imagina e que a coisa vai virando... Você estava ali para falar sobre alimentação. E aí, de repente, a coisa virou um fla-flu político, por exemplo. Virou super ruído. Então, acho que esses cuidados são, assim, extremamente necessários. E essa busca, assim, por autenticidade, de fato, eu não sei responder direito. Eu acho que você simplesmente tem que veicular as ideias que você acredita, defender não só as bandeiras, assim, mas os seus propósitos mesmo, sabe? E aí, o grande exercício é você encontrar propósito. Porque durante, eu acho que muito tempo também, quando eu comecei, eu não tinha um propósito tão definido quanto eu tenho agora, e eu acho que daqui a 10 anos eu terei outros propósitos também. Mas eu tenho experiência, por exemplo, da pandemia, quando eu voltei a morar no Recife, quando eu voltei a morar no Nordeste, e que eu sou um imigrante, sou filho de imigrantes. O nordestino também, ele é um imigrante dentro do Brasil, né? Eu acho que a gente tem essa identidade muito híbrida, porque a gente é nordestino, mas, ao mesmo tempo, uma pessoa que mora há 15 anos entre o Rio e São Paulo, também ela assume outras identidades cosmopolitas que vão se engendrando na personalidade, né? Então, quando eu volto a morar em Recife, que eu fui passar 40 dias, que era a quarentena, eu falo assim, nossa, mas aqui que é o meu chão, é isso aqui que me compõe, é esse sotaque, que quando eu comecei a trabalhar na TV, por exemplo... Você teve que tentar mudar. O famoso neutralizar, que é uma palavra que não existe, né? Então, eu fui me... Eu não queria usar a palavra empoderar, porque eu acho que essa palavra parece que ela já está um pouco gasta, assim, mas eu fui realmente encontrando um propósito que, tipo, poxa, eu não preciso apagar características minhas, pelo contrário, eu preciso sublinhar. E aí isso tem a ver com a questão da diversidade, que também é algo que eu não encontrei quando eu comecei. Aí tem a questão do Nordeste também, que eu também não encontrei quando eu comecei. Então, quando eu volto, eu recupero isso. Eu falo assim, não, isso aqui não é algo que me oprime, isso aqui é algo que me deixa forte.
Aí eu, pô, isso aqui é a Te minha destaca, ferramenta né? autêntica. Te destaca aquilo. Me né? destaca, me diferencia. Talvez, na verdade, em algum nível inconsciente, foi por aquilo que eu tenha conseguido um emprego tão jovem na TV. Com 22 anos, 23 anos, você ser repórter. Eu acho que, claro, que tem outros fatores que devem ajudar, mas acho que, com certeza, a autenticidade é um deles. E no meio do processo, eu vi que eu me perdi, que eu apaguei algumas coisas para caber dentro de uma forma. Aí, quando você se recupera e você entende que, ao falar sobre isso, ao tentar trazer as pessoas para mais perto dessa conversa, você pode, de fato, ajudar outras pessoas a também conseguirem essa liberdade e essa busca pela autenticidade. Então, é um processo de investigação, assim. Genial. Eu concordo com você. E é difícil fazer. É muito difícil e imagino que você está buscando essa autenticidade que hoje você encontrou por muito tempo, não só na sua carreira, mas também na sua vida pessoal. E principalmente para quem está ingressando agora na Creator Economy ou quem já está muito bem engatilhado, qual o conselho que você pode deixar como legado de toda a experiência que você adquiriu para que as pessoas consigam realmente se conectar genuinamente com quem está ali atrás das câmeras acompanhando o trabalho que essas pessoas mostram na internet? Legal. Cara, eu tenho uma impressão muito grande, assim. Eu me formei em comunicação, mas a minha primeira universidade foi geografia. Eu tinha uma intuição, assim. Eu sempre fui uma criança que gostava de atlas, que gostava de mapa, que gostava de idioma, desse tipo de coisa, assim, de bandeira. Pra mim, essas representações, tanto que eu gosto da Olimpíada. Que a Olimpíada não é um torneio que as pessoas estão simplesmente ali no esporte. Eu acho que é um grande encontro dos países. É um G190, assim, sabe? Não é o G20. É todo mundo. E a grande graça de ver a Olimpíada é ver o mundo, tipo, todo mundo junto. É maravilhoso, gente. É maravilhoso. E aí, eu tô reaprendendo a olhar para essa pessoa, esse adolescente, que gostava tanto de geografia e que escolheu estudar geografia na Universidade Federal de Pernambuco. E eu olho tudo a partir da perspectiva de território. Eu acho que de onde a gente vem, com certeza, compõe muito da cultura que a gente tem. Então, eu acho que como foi uma coisa revolucionária para mim, voltar para casa, para me reencontrar, eu acho que para muitas pessoas olhar esse entorno é onde está a principal fortaleza, assim, de cada um de nós. Porque nesse entorno você vai ter as verdadeiras ferramentas de autenticidade que você precisa, que são o seu repertório cultural, o seu repertório familiar, o jeito que você fala, as expressões, o sotaque, como as pessoas se vestem no seu entorno, as músicas que você cresceu ouvindo. Porque provavelmente, eu sou uma pessoa que fala muito sobre cultura, por exemplo, né? Sobre artes, sobre música, festivais, tudo isso. É muito bom, por exemplo, fazer um vídeo sobre brega no Recife, porque eu não estou falando de mim, eu estou falando sobre o canto do povo de um lugar. E aí é muito mais fácil você tocar as pessoas, porque aquilo está na memória afetiva, estética de todo mundo. Todo mundo, da minha geração, quando tinha 14 anos, ligava o programa da tarde, na hora do almoço, e as bailarinas de brega estavam lá. Então as gaysinhas já queriam tudo ser bailarina também, entendeu? As bichas já queriam dar um close, aí as outras as meninas já queriam ser cantoras, as divas. Era muito divertido. Então, quando você eu acabei de gravar um vídeo hoje, antes de vir pra cá, sobre forró das antigas, por exemplo. Que é esse forró também, você deve conhecer bem. Você é de Fortaleza ou não? Você vai muito pra Fortaleza, eu né? vou muito por conta do meu namorado, e aí tô cada vez mais apaixonado, querendo ficar mais lá. Pois pergunta a ele assim, amor, forró das antigas. Enter. E aí tu vai. E aí, porque acho que daqui a 2 dias é o dia do forró. Então, recuperar essas histórias, assim, acho que pra mim tem sido muito, muito interessante. E tem a ver com o quê? Território. Tem a ver com o Nordeste. Tem a ver com as bandas de forró, que não são só do Recife, né? Tem as bandas de Fortaleza, as bandas do Rio Grande do Norte. Então, eu tenho certeza que nessa audiência específica, isso vai ter muita identificação, vai ser um bom dia. Tenho certeza que vai ser um bom dia. Assim. Olha que perspectiva interessante. No dia que eu postar esse vídeo, vai ser um ótimo dia na minha vida. É muito bom, gente. Então, é legal a Creator Economy, sacou? Eu também acho. Eu quero saber se você tá pronto. Tá pronto? Porque você vai virar presidente agora. Você vai ganhar uma faixa de presidente. Sim, Imagina você subindo a rampa
tá, Caio? Meu decreto de lei, meu momento Érica Hilton. É isso. Jamais tolerarei. Jamais pensa no corte, inclusive, porque sempre tá pensado no corte. Na vertical, como que eu vou estar no ângulo. Tá, vamos lá. Mas, primeiro conta pra gente, né? Imagina que você recebeu essa árdua tarefa e você pensou ali bem, refletiu e, de alguma maneira, encontrou algo que vai ajudar a gente a melhorar. O que que é isso, Caio? Enquanto eu for presidente da Creator Economy, está estabelecido que no Brasil não haverá mais pagamentos além de D mais 30. Mais do que 30 dias para pagar um creator é absolutamente insalubre. A gente precisa receber em até 30 dias porque a gente tem que pagar o imposto. Contem comigo para defender essa pauta. Tem o meu voto. Aê, Tem o meu voto ganhou já. seu voto também. Você vai ganhar um voto de muita gente, né, amigo? Isso é um fato. É um fato cruel que acontece com muita gente. Pode falar com qualquer um. E eu te digo mais, convido vocês que estão trabalhando nas empresas, nas marcas, nas agências, para que falam muito de empatia, se fala muito sobre isso, tá aí uma coisa super simples que vocês conseguem resolver, né? Fica aqui o convite do nosso presidente Caio, um decreto a partir de hoje para que isso aconteça, porque é um fato, né, amigo? Obrigado, gente. Não me parece particularmente justo que eu trabalhe no Natal e receba no São João, em junho. Não me parece justo, assim, porque existe uma dinâmica, assim, que é muito difícil pra gente, porque a gente trabalha tudo pra ontem. E não tem fluxo de caixa, não é uma empresa ainda. Você está aprendendo a ser. exato, né? Somos autônomos, assim, e aí a gente tem... Mas tanta perspectiva financeira mesmo, assim, dessa questão do fluxo de caixa, que é difícil, você às vezes não tem de onde tirar para pagar o seu imposto, para depois receber só daqui a 6 meses. Mas também uma perspectiva de empatia mesmo, do tipo assim, você me pede tudo para ontem e eu te atendo. Você me pede uma reunião daqui a 40 minutos, eu cancelo tudo, falo assim, isso aqui é urgente. Então bora, se é urgente para você, é importante para você. Eu sou seu parceiro aqui, né? A gente é um ecossistema, gente, né? Tipo assim, se você me ligar e falar assim, Caio, eu preciso falar com você amanhã, 8 horas da manhã, é urgente, é muito importante pra mim, fica tranquilo, vou estar lá com o Zoom ligado pra gente conversar. E aí, a gente se disponibiliza tanto também pra depois, na hora de pagar, esperar 3 ou 4, 5 meses, assim, acho que a gente pode entender. Imagina se eu só te entregasse o conteúdo que você precisa depois A de 3 campanha ou... de Natal entregar pro São João, né? Exatamente! Então vamos calibrar isso, porque eu acho que, assim, é muita gente que é creator no Brasil. Vocês sabem melhor do que eu. São o quê? Uns 20 milhões atualmente? Assim que vive... Os números são tão imprecisos, né? A gente acabou de conversar com a secretária da Cultura daqui de São Paulo, a secretária Marília, e ela estava dizendo que a pesquisa mais próxima que se chegou foi do Itaú, né? Que foi feito, e que mesmo assim ainda é uma pesquisa muito inconsistente, porque tem lugar que você não sabe se aquela pessoa já tem e-mail, se não tem, se tem... Então ainda não temos um dado preciso sobre esse mercado no Brasil. Olha que loucura, né? Olha que loucura, né? Com o nível de maturidade que a gente tem no Brasil. Então já aí é um outro decreto que você devia fazer, mas vai ficar para outro dia, né? Já Senão usou, vai virar monarquia, já usou. senão vai virar monarquia. Já exato. usou dele de hoje, mas foi bem usado. Achei um bom uso do seu. Vai render um bom corte. Érica Hilton ficaria feliz. Valeu, e orgulhosa Érica. por você, tá? Querido, acho que chegamos aqui. Se você quiser começar as honras da nossa despedida do nosso querido amigo, mas passa rápido, né, cara? Nossa, rapidíssimo. Mas... Rapidíssimo. Obrigado. Poderia estender aqui o dia inteiro conversando com você, falar que é um prazer dividir essa mesa aqui contigo. Alguém que eu já acompanhei muito, maratonei ali na GNT, enquanto tinha diversas entrevistas falando. E uma coisa que eu gosto muito do Caio, essa questão regional que ele traz. Eu acho que nessas minhas idas, principalmente esse ano e no ano passado, né, porque a gente já está em 2025, muito de Fortaleza eu tenho visto muito dessa questão regional que as pessoas têm muito forte, de que é algo que, morando em São Paulo, eu não percebo. Então, para mim, ver alguém que se identifica tanto com a região que nasceu e tem falado muito sobre isso é muito massa. E eu tenho certeza que tem muita gente que se orgulha muito de você. Então, obrigado pela presença e estou muito animado aí de ver o que você vai continuar compartilhando, não só nas outras redes sociais, mas principalmente no LinkedIn também, né? Tô postando horrores lá. Muito obrigado, gente. Obrigado pelo espaço, obrigado pela escuta. Boa sorte pra vocês. Obrigado, amigo. Se quiser se despedir também da sua turma, de quem tá te assistindo, fica à vontade. Ai, gente, um beijo bem grande pra todo mundo. Obrigado por acompanharem e tamo junto. É isso. Bom, eu me despeço aqui de vocês também, agradecendo muito ao Caio. Eu sou seu fã há muito tempo, não de sou seu agora. fã.
Admiro muito você, admiro muito seu trabalho. Você, como pessoa, acho mesmo que você deu uma amadurecida sensacional. Fiquei quentinho aqui no meu coração de perceber isso, porque eu acho que como você inspira muita gente, a gente e outras pessoas, é legal ver isso acontecendo, porque você devolve com ainda mais coisa verdadeira e ajuda as pessoas a lembrarem quem elas são. Quem a gente é como quando as pessoas se apaixonam pela gente, né, amigo? Então, muito obrigado por estar aqui, por contar pra gente isso tudo. E você que está acompanhando a gente, eu e a LG, a gente ainda tem mais gente aí para trazer para esse papo, para essa rodinha de conversa. Se tiver alguma sugestão, manda pra gente nos canais do Flint, que a gente vai adorar saber com quem você quer que a gente converse. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Flintcast. Esse foi mais um episódio do Flintcast, o ponto de encontro da Creator Economy. Aproveite para seguir a Flint nas redes sociais.